Muito boa tarde, seja bem-vindo ao Assembleia Geral. O PS propõe a redução da taxa social única para trabalhadores e empresas. No relatório Uma Década para Portugal, apresentado hoje, o documento prevê ainda a eliminação da sobretaxa de IRS em 2 anos e a devolução gradual dos salários da função pública até 2017. Os economistas do PS prevêem ainda um crescimento económico superior a 3% em 2017 e o déficit a chegar a 1% em 2019. Um cenário económico alternativo. É assim que o PS apresenta o relatório de 100 páginas que não substitui o programa de governo, mas que dá pistas sobre o que pode vir a ser. Este relatório não substitui o programa de governo que temos em elaboração. Enquadra e serve de base à elaboração do programa de governo. Um relatório que pretende virar a página da austeridade. É por isso que neste relatório não está previsto nenhum novo corte das pensões de reforma. Assim como não está previsto que seja necessário esperar pelo final da próxima legislatura para eliminar totalmente a sobretaxa do IRS ou para a reposição integral dos vencimentos dos funcionários públicos. A devolução total da sobretaxa de IRS em 2017, por exemplo, vai custar cerca de 430 milhões de euros. O impacto no déficit vai ser compensado, tendo como contraponto o impacto positivo na atividade económica. Quanto ao problema central do país, o PS diz que não são os custos do trabalho. Ao contrário do que pensa o Governo, não são os custos do trabalho. O problema central do país é que nós temos que ter um novo modelo de desenvolvimento que aposte em algo que é fundamental. E esta é a terceira palavra que eu gostaria de sublinhar: inovação. Inovação e aposta no emprego estável. O combate à precariedade e pelo emprego estável encontra-se desde logo na forma como é limitado o recurso aos contratos a prazo e também às falsas situações de recibos verdes. Mas há mais. Com a introdução do complemento salarial anual, que permita responder a uma chaga da nossa sociedade de hoje, que é grande parte dos nossos trabalhadores ter um nível de rendimento inferior ao limiar de pobreza. Mas uma das grandes bandeiras vai ser a redução da taxa social única, TSU, de forma provisória para os trabalhadores em 2018 e também reduzir a contribuição dos empregadores para a segurança social. Com a redução progressiva e temporária da contribuição dos trabalhadores para a segurança social, numa medida financeiramente equilibrada, através do impacto atuarial justo, sempre a prazo, e que nunca afeta nem os atuais pensionistas, nem aqueles que estão a menos de 5 anos de atingirem a idade da reforma. Para o fim, António Costa deixou o tema sustentabilidade da segurança social. A criação de emprego é mesmo a melhor condição, a mais importante condição para a sustentabilidade da segurança social. Aquilo que aqui é proposto é alargar e diversificar as fontes de financiamento da segurança social. A segurança social deixará de ser financiada exclusivamente pelos salários ou em função dos salários pagos e passa a ser também financiada pela criação de um novo imposto sucessório sobre grandes heranças de valor superior a 1 milhão de euros. Pela consignação também à segurança social da nova taxa contra a precariedade. E, finalmente, pela não prossecução da redução da taxa do IRC, criando-se aqui um IRC social, com as receitas consignadas também à Segurança Social. É o essencial do cenário económico alternativo do PS, que vai servir de base ao programa de governo, que vai ser apresentado a 6 de junho. Já sabe, se quiser participar no programa Assembleia Geral de hoje, basta ligar o número de telefone 21 323
6898 e responder à pergunta: confia nas previsões do Partido Socialista? Também pode deixar o seu comentário no site do Económico em www.económico.pt, através do e-mail assembleia.geral@económico.pt ou na página do Facebook do Diário Económico. É hoje nosso convidado Bruno Bernardes, do Observatório Político. Muito boa tarde, Bruno. Finalmente existe uma declaração de intenções do Partido Socialista com a apresentação destas medidas. Já iremos ao pormenor a cada uma delas, mas no geral parece-lhe que é possível confiar no cenário que foi apresentado hoje. Boa tarde, obrigado pelo vosso convite outra vez. Não é o primeiro documento que o Partido Socialista apresenta, quer dizer, já tinha apresentado, aliás, até com o próprio Laboratório de Ideias e depois na candidatura de António Costa, a agenda para a década. E, portanto, aí já estavam alguns dos dados que são aqui apresentados, algumas das medidas e o enquadramento também, o contexto político que é esperado para se também implementar estas medidas. E, portanto, por um lado, a agenda para a década era, portanto, um conjunto de medidas diferenciadoras na altura do programa do Partido Socialista, com algumas também continuidades, mas com alguma diferenciação, e que é aquilo que é impresso logo aqui, que é a questão, portanto, de por um lado, portanto, a própria agenda para a década não substituir, como António Costa diz, não substituir o programa político, mas complementar ou criar um contexto. E este documento fecha esse contexto. Aliás, o Partido Socialista tem sofrido enormes pressões para apresentar um documento com uma perspectiva macroeconómica e apresenta, de certa maneira, uma alternativa. Essa alternativa é baseada, aliás, o documento tem cerca de 100 páginas e daquilo que eu consegui, portanto, reter é que conta com dois cenários diferentes no ponto de vista político. Por um lado, um cenário em que, portanto, o projeto europeu sai reforçado, a sua credibilidade sai reforçada e, portanto, aí Portugal consegue adquirir um outro contexto macroeconómico europeu e político e, portanto, para também estabelecer estas medidas, ou então um cenário em que há uma agudização da crise. O interessante neste documento é que, ao contrário do Governo, consegue-se já desenhar uma alternativa, mesmo que essa alternativa seja apenas o dizer que podemos negociar ou podemos introduzir um cenário de credibilização do projeto europeu que não passa apenas neste caso, pela agudização da crise. Para os socialistas, e tendo em conta este cenário, é possível acabar com a austeridade em Portugal? Como é que acha que os portugueses estão a receber estas declarações feitas esta tarde? Como é óbvio, aquilo que nós nos temos habituado nos últimos 4 a 5 anos, portanto, é um discurso político baseado, como eu aqui também já tenho dito várias vezes, num determinado jogo geopolítico europeu, ou seja, em que há portanto, a tendência e, portanto, apontou-se as baterias para a recessão como programa político e programa macroeconómico de combate à crise de 2007-2008 e agora há um novo movimento que também tem que ver não só com a própria eleição de determinados partidos na Europa, mas também pelos resultados macroeconómicos das políticas de austeridade que levam, portanto, a uma alteração deste cenário e levam, portanto, a necessidade de voltar a credibilizar o Estado, o setor público e a exigir-se um investimento público aliado ao privado. E, portanto, como é óbvio, o combate à austeridade vai ser feito nesse plano, mas este documento, ao mesmo tempo, também não deixa de frisar que o cenário macroeconómico europeu é importante, mas é também importante perceber o cenário macroeconómico português que levou, como é óbvio, a não aguentarmos, entre aspas, a crise de 2007-2008 e que provocou, portanto, este cenário macroeconómico, mas que, como o PS tem vindo a adiantar, a recessão implementada e, portanto, o corte basicamente na procura levou, portanto, ao aumento desta mesma crise. Mas em si parece-lhe que os portugueses recebem com felicidade estas medidas ou pensam que é mais um governo, mais um candidato a tentar fazer alguma propaganda? Como é óbvio, o atual governo vai tentar, portanto, esse será, e aliás é por isso que eu, infelizmente, prevejo que a campanha vai ser, já estamos em pré-campanha, mas a campanha vai ser, a pré-campanha e a campanha vão ser muito duras, ou seja, vão-se discutir muito poucas ideias e vai-se discutir muita
portanto, pela rama alguma narrativa, ou seja, aquela que elegeu Passos Coelho em 2011, ou seja, não há outro caminho. E, por outro lado, a narrativa do Partido Socialista, que é, há aqui um caminho, principalmente se fizermos um jogo geopolítico, parece que é aquele que se agora anuncia para a Europa, pelo menos para os próximos 5 a 10 anos. Esse vai ser pela rama, mas, no fundo, o debate vai ser muito duro e vai ser muito sujo, e isso, como é óbvio, vai dificultar também a percepção, a credibilização da política. Ou seja, porque nós estamos aqui num plano em que também, como se impõe a economia e como se impõe o crescimento económico e as políticas macroeconómicas, é descredibilizado, por outro lado, a questão da promessa. A política é feita também de promessas. A questão é, portanto, nós quantificarmos as promessas. Eu espero que o programa do Partido Socialista e também os outros partidos apresentem medidas que sejam quantificáveis, estratégias que sejam quantificáveis, e eu acho que isso credibiliza a política. Agora, eu não entro no discurso de dizer que é um discurso de descrédito da política e dos agentes políticos, que é um discurso populista e facilitista, dizer, portanto, que prometer é mau. Não, prometer, portanto, credibiliza a política se a promessa for quantificável, e eu espero que isso esteja exposto. Aliás, neste documento está exposto isso, portanto, eu espero também que os programas dos partidos apontem para isso, para haver um debate de ideias, porque a política é feita de interpretação de factos, há diferentes interpretações e, portanto, cada partido vai apresentar o seu programa de forma diferente. Vamos então ouvir a opinião que nos chega por telefone de Carlos de Miguel, que nos liga de Lisboa. Muito boa tarde. Boa tarde também para o seu convidado. Eu devo dizer que, portanto, pelo que já foi provado, a austeridade não leva a lado nenhum. Aumentou-se a pobreza em Portugal, aumentou-se a nossa dívida para o triplo, quando diziam que a austeridade ia diminuir a nossa dívida. As pessoas vivem pior. O estado da saúde, da justiça, na justiça ainda ninguém foi preso. Na saúde é o que se vê, pessoas a dormir nas camas nos corredores. As escolas, com este ministro portanto, que trata dos problemas das escolas, é o que se vê também. Portanto, não houve nenhum valor na austeridade. Dizem que melhoraram, que os cofres estão cheios, mas as pessoas cada vez estão pior a viver. Portanto, eu acredito nas previsões do Partido Socialista, porque qualquer governo, vejamos, é melhor que este governo, porque este governo não sabe o que andam a fazer. É greves por todo o lado, greves na TAP, nos transportes, tudo por causa do mau governo que tem tido este governo, não é? Portanto, as opções que ele toma é um partido liberal que defende só as grandes economias, pensa só nas finanças, não pensa nas pessoas. Portanto, qualquer governo é melhor do que este. E eu acho que estas opções do Partido Socialista são boas, e até digo mais. Eu não sou do Partido Socialista, mas acho que as pessoas deviam dar a maioria ao Partido Socialista, porque se não for a maioria, vai haver sempre, se houver misturas ou contacto entre vários partidos, os partidos pequenos já se sabe que não vão ganhar, não é? Aparecem agora como cogumelos, já se sabe que à esquerda do PS esses partidos não vão ganhar. E depois, mais vale as pessoas focarem-se num partido só, darem a maioria ao PS, porque é a única maneira de isto andar para a frente. Não é com a austeridade nas pessoas e aumentar os impostos e cortar nos salários, e é sempre a mesma coisa, cortar nos salários, cortar nas pensões, isso não leva a lado nenhum, já se viu. Portanto, as pessoas devem dar a maioria ao PS, devem pôr pelo menos o Sr. Paulo Moraes para acabar com a corrupção em Portugal, e assim é que o país anda para a frente, porque caso contrário não estou a ver a cortar nas pensões e a cortar e com greves constantes aqui e acolá, não vamos para a frente. E aumentar impostos, como já se viu, não é? Não leva a lado nenhum. Boa tarde e muito obrigado para vocês. Boa tarde, obrigada pela sua participação. Entretanto, chegam-nos mais comentários através da página do Facebook do Diário Económico. O primeiro é de Mário Estevão, que diz que, muito exigente em orçamento, é preciso fazer escolhas corajosas do lado da receita. Até ver, não acredito que o PS as fará. Tudo se baseia no aumento do PIB e da receita fiscal, que é imprevisível. Um outro comentário de Nelson Santos,
que diz que menos impostos, menos taxas, mais investimento público, mais subsídios, mais ordenados, mais pensões, tudo isto ao mesmo tempo. O que o PS está a propor é de discussão praticamente impossível, até numa economia vigorosa e sólida, quanto mais na nossa. Bruno Bernardes, parece-lhe que foi apresentada a forma de fazer cumprir todas estas alterações. Como iria o PS compensar estas devoluções? Aliás, este comentário aqui de que é imprevisível tanto o aumento da receita fiscal como do PIB, é verdade num país como Portugal. Aliás, nós temos visto isto agora com a questão do euro, com a descida do preço do petróleo, em que houve aqui umas mexidas macroeconómicas. Eu penso que a grande questão aqui vai ser, portanto, que o próprio documento define em dois pontos. Por um lado, acompanhar a trajetória, portanto, do déficit, ultrapassar, portanto, o déficit, ele público como privado. Os últimos números do privado, portanto, houve um aumento do déficit privado. E, portanto, isto tem enormes problemas também do ponto de vista da procura, que é aquilo que se tenta estimular aqui neste documento. E depois, por outro lado, que é a questão do crescimento económico. E voltamos aqui, portanto, ao comentário que foi feito. Porque tanto o aumento da receita fiscal como do PIB vão depender muito daquilo que neste documento se fala, que é o enquadramento institucional. Ou seja, o que este documento diz, portanto, é que o enquadramento institucional nacional e europeu é deficiente. E, portanto, nós temos duas frentes de combate, de certa maneira é isto que o Partido Socialista diz aqui, e acima dessas duas frentes temos outras duas, portanto, que é a própria trajetória do déficit, portanto, de certa maneira fazer, e isso não está claro, uma austeridade soft, ou continuar a austeridade, que me parece que é aquilo que o PS não quer fazer. E depois esta questão do crescimento económico acompanhado de sustentabilidade de finanças públicas e uma fiscalidade justa e eficiente, portanto, que tenha que ver também com uma melhor repartição dos rendimentos. Há aqui também um problema, há aqui uma questão, aliás, ligada a isto, que é bastante interessante, que é a própria Carta. Eu estava a ler este preâmbulo do documento e depois algumas questões que aqui se fala, e fala-se muito desta questão da sustentabilidade das finanças públicas, a fiscalidade, e que lembra muito também o próprio programa, a carta que o Syriza enviou, portanto, à Comissão Europeia há 2 meses atrás, e que referia muito e era muito centrada nesta questão da sustentabilidade das finanças através também do combate à corrupção e da questão da fiscalidade justa e eficiente. Eu penso que aqui o Partido Socialista tenta pegar num cenário também com a descida do preço do petróleo, portanto, num cenário de possibilidade de folga do lado da procura, do lado dos rendimentos e, portanto, daí estimular a economia e daí o aumento do PIB. Mas para compensar estas receitas, por exemplo, da Segurança Social, o PS propunha a aplicação de um imposto sucessório para as heranças, a redução da reversão do IRC e a criação de um mecanismo de penalização das empresas com rotação excessiva de trabalhadores. O que lhe pergunto é se isto será suficiente para colmatar as restantes medidas que foram anunciadas. Eu penso que não será suficiente. É daí também que o próprio António Costa diz que este documento é apenas um contexto de discussão do próprio programa que vai ser apresentado, eu penso, no início de junho. E, portanto, aqui fala-se de sustentabilidade da segurança social. Portanto, a grande reforma para a sustentabilidade da segurança social que foi iniciada, inclusive, pelo Ministro Vieira da Silva, no primeiro governo de José Sócrates, eu penso que possa ser aqui uma bandeira para esta questão da sustentabilidade da segurança social. Eu penso que são medidas, ou seja, são medidas, e eu não sou especialista nestas áreas, eu não sou economista, mas eu penso que isto é insuficiente do ponto de vista do enquadramento daquilo que é preciso para uma sustentabilidade da segurança social. E, portanto, eu penso do ponto de vista estratégico, o Partido Socialista espera, portanto, cá está, um reforço do institucional europeu para poder, então, aplicar medidas de sustentabilidade de segurança social que possam ser mais profundas do que estas. Estas são, se nós olharmos para elas, a criação do complemento salarial anual, a reposição dos mínimos sociais, portanto, são, num primeiro passo, eu penso, portanto, aqui o que o PS quer fazer é, portanto, dar um primeiro passo na discussão portanto, por um lado, a credibilização do Estado,
do investimento público e, por outro lado, no incentivo à procura. Portanto, eu penso que é por aí que o PS quer começar a discussão. Agora, falar-se em sustentabilidade da segurança social, estas medidas não acompanham, portanto, aquilo que eu posso entender como conceito de sustentabilidade de segurança social não acompanha estas medidas um pouco avulso, mas que têm a ver, portanto, mais com o lado, portanto, da procura do que propriamente com a sustentabilidade per si da segurança social. Tendo em conta o que ouvimos do anterior telefonema, a maioria seria essencial na próxima legislatura? As maiorias são essenciais no nosso sistema político porque é difícil, ou seja, o que é que a maioria permite? Permite que o Parlamento se torne uma instituição ainda mais secundarizada. O Parlamento é uma instituição já por si secundarizada, ou secundarizou-se ao longo das 4 décadas de democracia, e, portanto, a maioria leva, portanto, ainda uma maior secundarização, em que, portanto, a oposição apresenta tem muita iniciativa legislativa, mas pouca coisa passa. Se não houver maioria, eu penso que António Costa, e até pela sua experiência que demonstrou na Câmara Municipal de Lisboa, é uma pessoa, portanto, de diálogo. E eu acho que isso pode ser ultrapassável, principalmente se ele fizer acordos de incidência parlamentar, governativa, que lhe permitam passar os documentos mais importantes. Agora, eu recordo que António Costa, quando foi Ministro da Justiça, fez muitos acordos na área da justiça, inclusive com o próprio PCP. Portanto, há aqui determinados documentos, enquadramentos institucionais que possam passar mesmo sem maioria. Agora, o que acontece também é que numa inclusão, imaginemos um Partido Socialista precise de um partido pequeno que surge agora, ou LIVRE, ou então o próprio partido liderado por Marinho e Pinto. Eu penso que nesse cenário poderá levar o Partido Socialista também, se calhar, por um lado, se aliando-se ao LIVRE, a uma viragem um pouco mais à esquerda de algumas componentes programáticas, o que também não é mau. Ou seja, o que leva, portanto, por um lado, o Partido Socialista a alargar-se à esquerda e consolidando o centro e o centro-esquerda, isolando também à direita. Também pode passar por uma estratégia de coligação à direita, o que vai ser muito mais difícil até internamente para António Costa. Vamos ouvir mais um comentário que nos chega. Ao telefone está a Maria Silva, liga-nos da Amadora. Muito boa tarde. Muito boa tarde. A sua opinião, por favor. Olha, eu começo por dizer o seguinte: eu não tenho razão nenhuma para duvidar das intenções não, isto mais que intenções, das medidas apresentadas pelo António Costa. Eu não sou socialista, eu nunca fui socialista na vida e sempre votei no PSD, mas nunca mais na minha vida votarei em tal partido nem no CDS, sequer. Portanto, só o facto dos sobressaltos com que este governo nos fez viver durante 4 anos, é preciso mudar. Sem dúvida nenhuma que é preciso mudar. Eu estive mais de 41 anos na Segurança Social e ouvi dizer nas televisões tanta aldrabice, que é horrível. É horrível, portanto, eu acredito mais numa frase do António Costa do que num discurso inteiro do primeiro-ministro. Enfim, ele não tem culpa, não é? Mas por alguma coisa andou 17 anos para tirar um curso de 3. Pronto, eu acredito e confio na palavra do António Costa. E, portanto, lembro aos portugueses que pensem na altura de terem de votar e que pensem que pior não ficamos de certeza absoluta. Muito boa tarde e obrigada. Boa tarde, agradeço o seu contacto. Passava a ler mais 2 e-mails que nos chegaram sobre este assunto. Manuel Dionísio escreve excelentes ideias, onde vão buscar o dinheiro. Já António Félix diz que como se pode pedir confiança numas previsões de um partido que pela 3ª vez em 40 anos mandou o país ao charco da bancarrota. Como se pode pedir confiança em mais mentiras deste candidato da ala socrática socialista. Bruno Bernardes,
As opiniões dividem-se um pouco, como vemos aqui pelos nossos telespectadores. O PS é, no entanto, muito mais pessimista que o Executivo no que diz respeito ao valor do déficit para este ano em Portugal. Está-me a fazer uma pergunta? Não, estou a afirmar. Está-me a fazer uma afirmação. Sim, é óbvio, quer dizer, isso é como a questão de... Isso é debate político, quer dizer, até quando normalmente se discute a questão da taxa de desemprego, há dois números, há o do INE e há o do IFP, e, portanto, consoante a taxa mais alta, a oposição defende a taxa mais alta e o Governo defenderá a taxa mais baixa, ou apresentará a taxa mais baixa. Eu digo isto porque, apresentando as Sim. medidas que foram apresentadas, daria mais jeito ao PS, números menos dramáticos nisto do déficit. Pois, quer dizer, este documento, e eu vou frisar isso, portanto, apresenta aqui dois cenários, como eu disse no início. Um cenário em que existe uma continuada recessão e, portanto, o cenário geopolítico europeu não muda, e isto tem implicações económicas, ou o cenário muda, e o cenário muda não apenas por causa da baixa do preço do petróleo ou por causa do euro, quer dizer, tem que ser mudanças estruturais, e é isto que este documento defende. E este documento defende também uma outra coisa, ou apresenta outra coisa, que é, por um lado, a credibilização do Estado e, por outro lado, a questão portanto, da regulação dos mercados. Ou seja, nós quando falamos, e também para falar daquela questão, portanto, de onde é que se vai buscar o dinheiro, esta questão depende muito, e a União Europeia tem que discutir isso, e tem que discutir também ao nível do G8, do G20. Eu não estou a fugir de Portugal, ou seja, isto é bastante importante para nós, não só do ponto de vista diplomático, como do ponto de vista da nossa política externa. Ou seja, nós temos de perceber, no contexto europeu, que cenário económico internacional nós temos que defender institucionalmente e também do ponto de vista daquilo que tem que ser, ou seja, a alteração, portanto, dos mercados. Eu acho que este documento quer ser uma espécie de pedra, pode ser vista como uma pequena pedra ou pode ser vista como uma pedra grande lançada ao charco. Ou seja, nós temos aqui, já vemos um cenário diferente. O Governo, aliás, tem vindo a criticar, de certa maneira, esses novos movimentos de alteração do cenário político e macroeconómico europeu. E, portanto, o Partido Socialista quer ir um pouco nesta onda, tentar também perceber de que forma é que vai ser negociado o acordo com a Grécia. Vamos ver também como é que evolui em Itália, como é que evolui a França, que normalmente não é citada nestes casos, mas em que a Frente Nacional tem também um programa, quer se goste, quer se não, tem um programa de volta de defesa de soberania francesa e, portanto, estão no combate também aos mercados. Portanto, temos aqui vários discursos políticos diferenciados que fizeram o mesmo diagnóstico e, portanto, eu penso que é pela regulação também dos mercados e apresentar uma proposta nesse sentido que se pode haver aqui uma mudança do cenário macroeconómico. Isto, como é óbvio, pode-se dizer é frágil. É frágil porque ainda não, ou seja, nós, durante estes 4 anos, Portugal fez a demanda de Portugal na Europa foi sempre no âmbito da defesa daquilo que era o cenário geopolítico europeu, portanto, a recessão, o ajuste económico, o bom aluno, se bem que depois os resultados, quando nós olhamos, os resultados são completamente diferentes. Nós temos, portanto, dívidas pública e privada aumentaram, o crescimento muito pequeno e, portanto, temos que apostar aqui num outro cavalo de batalha e eu penso que é isso que o Partido Socialista tenta aqui adivinhar no cenário europeu. E com estas medidas pensa que terão razão no que diz respeito a todas elas poderem ter um efeito de estimular a criação de emprego e também de riqueza no país? Esse é o objetivo aqui. Há pouco, quando havia um dos comentários de que, portanto, isto de certa maneira está ligado, portanto, o aumento da receita fiscal e do PIB é uma coisa que pode ser imprevisível. A economia é ela toda imprevisível, não é? Não existe, portanto, 2 semanas antes da queda
da crise, havia uma série de empresas que tinham AAA, e, portanto, eram excelentes e fantásticas e depois ruíram. Portanto, é bastante imprevisível. Há aqui determinados movimentos e há aqui determinadas estratégias, mas cá estamos. A política é mesmo para isso, é para fazer decisões, para tomar decisões nesse sentido. Tomámos decisão no sentido da recessão, já vimos que ela não funciona, portanto agora temos de também provar outros cenários. Até porque isto, do ponto de vista macroeconómico europeu, vai começar a colocar problemas a países como a Alemanha, a Holanda, a Polónia, os países bálticos, que têm apostado portanto, neste cenário geopolítico, que é o cenário da recessão e da austeridade. E, portanto, isso vai começar também a ter problemas, vai ter também problemas para eles nos cenários macroeconómicos futuros. E, portanto, há aqui o PS tentar adivinhar aqui um outro cenário económico europeu diferente e tentar apostar, portanto, nesse cavalo de batalha. Portanto, é isso que vai dividir aqui o Governo e o PS. E daí a publicação deste documento também é um primeiro passo de definição da pré-campanha. Aliás, porque o Partido Socialista tem sido também alvo de críticas de que não descola nas sondagens e, portanto, é um pouco nesse sentido. E, na sua opinião, foi uma boa cartada de António Costa, a divulgação? Eu penso que é uma cartada, mas eu penso que a grande questão é que, para descolar neste momento, e com a fragmentação que se vai dar também um pouco à esquerda e ao centro, leva a que a descolagem vai ser feita em campanha. Eu penso que em pré-campanha essa descolagem não vai existir. Ela vai ser em campanha e vamos ver também que descolagem, mas que descolagem, também pode não ser muito grande. Mas a descolagem, no meu entender, vai ser em campanha. Se bem que o Partido Socialista não está muito afastado, fazendo também contas dependendo dos círculos eleitorais onde o Partido Socialista seja mais forte também, de ter ou não a maioria relativa ou a maioria absoluta ou ficar ali no limiar. Portanto, ouvimos agora a opinião de Nuxa Neves, que nos liga de Rio Maior. Muito boa tarde. Olá, Inês, também, boa tarde também por ser convidado. Bem, quanto ao tema de hoje, que é o Presidente que está atualmente em Lisboa, na Câmara, veio dizer que a dívida da Câmara tinha reduzido em 45%, mas afinal não, foi em 25%, enganou-se. Enganou-se, como se tem enganado várias vezes. E eu já lá vou ao coisa. Quanto aos pilotos da TAP, que eles estão em greve, porque foi uma lei que, quando foi nas eleições em 99, o Mário Soares quis ganhar as eleições, resolveram dizer aos pilotos que eles beneficiariam, porque eles já tinham privatizado nessa altura. Em caso de privatização de TAP, que os pilotos teriam direito lá a 20% ou 10% sobre a privatização. E, portanto, eles não são, portanto, isto começou tudo com eles, agora esqueceram-se, agora este governo tem a culpa. Não é que eu concordo com tudo o que o governo está a fazer, porque acho que a austeridade está demais, mas também, e quem nos meteu nisto, quem assinou este memorando foi o Partido Socialista, porque quem aterrasse agora aqui em Portugal diria que o Partido Socialista nunca tinha estado no governo, nunca. E, no entanto, foram eles que nos conduziram a este Estado, porque das 3 vezes que veio cá o FMI, foi o Partido Socialista que lá esteve. E, portanto, eles a mim não me convencem. Acho que não convencem a maioria das pessoas, porque ninguém acredita. Eu não nasci ontem. Eu não posso acreditar em tudo o que eles dizem. Porque onde é que está em Portugal as reservas de petróleo e diamantes? Aonde? Porque não fomos nós que tivemos culpa desta desgraça toda, mas nós continuamos a pagar tudo, a crise toda. E quando ele promete isto tudo, onde é que ele vai buscar o dinheiro? Aonde? Só se cortarem neles nos políticos e nessas fundações todas, quando o Mário Soares vem dizer que o Primeiro-Ministro que é mentiroso, que é isto, que é aquilo, chamam-lhe os nomes todos, mas, no entanto, defende o Ricardo Salgado. Porquê? Porque o ajudou lá nas fundações dele. Portanto, olha, que não venham cá com histórias, porque nem todas as pessoas são burras, nem todas. Nem todas se deixam convencer com estes livros todos. E além disso, o Partido Socialista também vai gravar, nessas propostas do Dr. Costa, o IMI, como a segunda habitação, mas eles andam a brincar com as pessoas.
Eles conduziram-nos a este Estado e agora querem voltar para lá para fazer. São os mesmos que lá estão, são as namoradas e as mulheres dos mesmos que lá estão, que estão na Câmara de Lisboa a receber 3.912 vencimento de base para as alcavalas todas. E que nos conduziram foram muitas situações onde o que está preso agora, que nos conduziram isto tudo e o próprio Mário Soares e tudo. Nós para já nem sequer devíamos ter entrado com o euro. Mas foi todo o Mário Soares que nos conduziu a isto tudo. Portanto, não venho agora com histórias a pensar que as pessoas são todas estúpidas. Eu não sou. Não sou estúpida e acho que a maior parte das pessoas não são. E nem sequer vou votar no Partido Socialista. Não vou. Muito obrigada. Boa tarde, Inês. Beijinhos e até amanhã, se Deus quiser. Temos outro comentário que nos chega através da página do Facebook do Diário Económico. Martim Sousa Santos escreve que Portugal está cheio de dinheiro. Os socialistas descobriram o milagre da multiplicação dos rendimentos. Já outra mensagem vinda de um anónimo que diz, afinal, as medidas são as mesmas do governo, só acelera no ritmo. Bruno Bernardes, falava há pouco de descolagem, nesta questão da campanha eleitoral. Vimos que muitas propostas são idênticas às do Governo, apenas o PS está a propor executá-las em cerca de metade do tempo. Na prática não há aqui então a tal diferenciação que dizia há pouco. Pois, esse é que é o grande problema. O problema é que, eu há pouco estava e falei várias vezes do cenário europeu por isso mesmo, porque o que acontece aqui é que a própria Constituição, voltando atrás, portanto, a própria Constituição do Tratado Orçamental teve, por um lado, a anuência e a confirmação do Partido Socialista Europeu e, por outro lado, do Partido Popular Europeu. Portanto, é óbvio e que são os dois, portanto, poderes do chamado Centrão Europeu, portanto, e que têm governado a Europa pelo menos nas últimas 2-3 décadas. E, portanto, é óbvio que, perante uma crise, há uma enorme descredibilidade desses dois polos políticos e isso cria dificuldades e, portanto, daí também o cria dificuldades na apresentação de propostas. Porque, por um lado, há um jogo geopolítico que tem sido posto em cima da mesa nestes últimos 4, 5 anos, que é, desde 2008 e principalmente 2009, portanto, da austeridade, e que tem sido alinhado também com o FMI e com o Banco Mundial. São, aliás, estas propostas têm sido aplicadas, grosso modo, desde as décadas de 60, 70, portanto, é o pensamento macroeconómico desse ponto de vista que tem evoluído desde aí. E depois, por outro lado, também tentar, ou seja, perceber que há aqui uma mudança do cenário económico europeu, mas não deixar de seguir a trajetória do déficit. Portanto, daí que as pessoas têm uma enorme dificuldade também em perceber as diferenças entre um programa da atual maioria e do Partido Socialista. Existe essa enorme dificuldade porque existem enormes constrangimentos políticos de decisões tomadas nas últimas 2 décadas que levaram, com o agravamento da crise, levaram, portanto, às dificuldades aqui a nível nacional, e Portugal é um país que tem que ir gerindo estas dependências e, portanto, apresenta-se com uma enorme dificuldade também na apresentação de uma alternativa na Europa. Portugal não tem esse peso político para apresentar uma alternativa na Europa. Pode trabalhar determinadas coligações e pode trabalhar determinadas coligações de Estados e coligações políticas para alterar, portanto, este cenário macroeconómico europeu. Há pouco falei na regulação dos mercados, mas há também esta questão toda, portanto, da sustentabilidade das finanças públicas, no enquadramento institucional deficiente que este documento apresenta e na questão do crescimento económico que deve ser colocado na mesa de forma diferente. E aí é que o Partido Socialista tem-se tentado diferenciar. Agora, como é óbvio, as medidas que são aquelas medidas mais citadas e que têm, como é óbvio, maior implicação também na própria comunicação social, são medidas em que parece que o Partido Socialista vai a reboque, ou em resposta ou em reação, uma agenda reativa à atual maioria. Eu penso que vou mais longe, não tem que ver tanto com uma agenda reativa, mas tem que ver essencialmente com este cenário político europeu que não permite grandes desvios quando houve, portanto, a assinatura do Tratado Orçamental e, portanto, aí a grande dificuldade também de ultrapassar essas questões. Portanto, eu penso que o Partido Socialista vai ter essa dificuldade e daí também a dificuldade da descolagem. Bruno Bernardes, muito obrigada por ter participado na Assembleia Geral de hoje. O programa fica por aqui. Voltamos amanhã à mesma hora. Tenham o resto de uma boa tarde.